Oi. Pessoal, primeiro boa noite, né? A gente vem aqui em mais uma live, conversar um pouquinho sobre os assuntos da cidade, sobre as pessoas e as personalidades que fazem União dos Palmares. Hoje a gente está aqui conversando com o Fábio, que é um agente de turismo já de muitos anos, que é daqui da cidade, que vai falar um pouquinho sobre a vida dele e sobre o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu do turismo, falar um pouco das suas histórias, tudo que ele já viveu com relação à sua vida turística, tanto pessoal como profissional. A gente está vindo aqui tanto pela página do Facebook, pela minha página pessoal do Facebook, como também pelo YouTube. E aí eu queria que vocês, logicamente, participassem, mandassem mensagem e fizessem perguntas com relação ao tema para que a gente possa fazer uma live bem legal e a gente tire aqui as dúvidas de todo mundo com relação ao tema turismo, que a gente sabe o quanto é importante esse tema aqui para a cidade da gente. E aí eu venho agora com o Fábio, né, e Fábio é daqui, é palmarino, e eu queria saber, Fábio, assim, inicialmente vamos começar pela sua vida. A gente sabe que você nasceu em União, mas quais foram as escolas que você estudou, né? Como foi que você partiu para esse ramo, né, do turismo, que foi que levou você a fazer turismo e a estar hoje na vida que você está levando? Aí você se apresenta e conversa um pouquinho com as pessoas. Muito boa noite a todos, saudar em especial a todos os palmarinos. E a minha trajetória se deu a partir de mãe costureira e professora da rua Juvenal Mendonça, e todo o meu ensino foi em escola pública, ora municipal, ora estadual, começando pela escola Dr. Jorge de Lima, passando pela escola Luiza de França, estudei do Colégio Carlos Gomes de Barros, no Monsenhor Clóvis, até que aos 9 anos de idade, a minha mãe me colocou no movimento de escoteiros,
Ô Fábio, quantos anos você tem hoje? Hoje com 40 anos de idade. E aos 9 de idade eu fui para um movimento de escoteiros, e o nosso grupo na época, ele chamava Grupo Escoteiro Zumbi. E por ser o patrono do grupo, a gente já tinha esse contato com a história, né, do patrono, de toda a sua importância, né, todo o seu legado. E quando se deu o tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, um grupo de jovens foram recrutados pelo governo estadual, foi feito um treinamento, foi feito um curso de capacitação, e eu tinha 14 para 15 anos de idade, mergulhei nesse ramo e não parei mais. Esse tricentenário foi em 1995. 95, exatamente. Até parece que o presidente Lula esteve aqui. O Fernando Henrique. Fernando Henrique. Exato. Eu me lembro que veio um presidente. Isso. E nessa época a cidade ficou muito movimentada, até porque tinha uma pessoa ilustre, né? Tinha o presidente da República. E, inclusive, salvo engano, se estiver errado depois vocês me corrijam, o presidente Fernando Henrique assinou o livro do Rotary local, é um dos fundadores do Rotary local, que foi feito nessa época. E aí você, nesse tempo, ainda estava novo, né? Ainda estava estudando. Sim, muito jovem ainda, e eu despertei para essa história a partir desse contato primeiro com o turismo, com o visitante, como o senhor bem narrou, a cidade lotada, e eu vi nisso uma oportunidade. Eu visionei, eu mirei isso como um projeto profissional futuro. Embora foi um período que a cidade tinha esse foco somente nos meses de novembro. Então, fiz outras atividades, e ao longo dessas gestões passadas, dos anos, foram surgindo capacitações, cursos, e eu fui abraçando, fui participando, todas as oportunidades. E eu posso dizer aqui, de viva voz, que eu fui uma pessoa iluminada no sentido de ser ajudado no tocante às pessoas que... Isso, o ensino médio, e parti para o ensino técnico. Numa época que eu utilizei o ônibus da prefeitura para ir para Maceió todos os dias estudar, fiz o curso técnico. O técnico era na área de turismo já? Na área de turismo, não? Só que eu demorei um pouquinho para chegar lá. Na verdade, tudo se deu, eu atuando como informante, foram feitos ao longo desses anos vários cursos de informante. O informante seria a iniciação, né, para você recepcionar o turista. Só que para você estar capacitado a ser um guia de turismo, é necessário um curso técnico. E aí só tinha em Maceió, de custo alto, e eu consegui fazer esse curso, né, no ano de 2005. Já se vão 15 anos. Né? Já depois, bem depois de 95, bem depois. Teve toda uma história até chegar porque lá, né? Eu fiquei sabendo que você chegou a ser ainda agente de Ademias. Foi. A prefeitura me abriu as portas no ano de 1997, né, na primeira turma de Ademias. Inclusive, eu atuava na zona rural. Vinha atuar na cidade quando a gente fechava o ciclo da zona rural de visitas e tratamento. A equipe da cidade precisava de apoio e eu vinha atuar na cidade. Foi um ano só, mas me deixou muitas recordações, boas lembranças. Seu pai e sua mãe são daqui? O meu pai ainda vive na cidade, José Gomes Bezerra, e a minha mãe, em memória, faleceu em 2014. Ela atuou lecionando na escola para Donald e me criou separada do meu pai. E era foi professora. Meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. Escola Padre Donald no Mutirão? Do Mutirão, exato. Ou do Conjunto Padre Donald? Não, a escola do Mutirão. Mutirão. Ela foi professora lá. E aí você, lógico, com uma professora em casa, procurou crescer, procurou se desenvolver, foi estudar, mas não ficou aqui. Na verdade, você, ao aprofundar no turismo, você aprende, você percebe que o turismo se faz, eu vou usar uma expressão popular, lá e cá. Você tem que ter um pé aqui, mas tem que ir em busca das parcerias, em busca do fluxo, em busca do turista. Isso, né? Até porque os turistas vêm de fora, não Exato. fica. Não então é daqui, você tem que tramar todas as parcerias empresariais, né, de comerciais, para poder promover o turismo, fazê-lo acontecer. Mas você foi agente de Ademias, mas depois você foi agente de turismo e hoje você é efetivo no município. Exato. Nessa área, não é? Exatamente. Após a minha passagem pela Endemias, eu ingressei na prefeitura como contratado na coordenação de turismo, Candide Mitomari. Então, nos idos de 1998, 99 até 2002, 2003, eu atuei nessa área e foi aí quando eu fiz o concurso público na área de turismo, de informante de turismo, e comecei essa trajetória. Tipo,
Já que eu consegui a segurança profissional, digo, agora eu vou investir mais na educação, fazendo curso técnico. Por isso que eu só fiz em 2005. Pronto, aí você, mas não ficou aqui, você foi para Maceió, e em Maceió você trabalha de que forma? O que é que você faz lá? Eu atuo, né, como guia de turismo credenciado a nível regional para atender o turista que vem a Alagoas e realizar as visitas e os passeios. E também eu tenho uma outra capacitação, que é a continuação, que é o guia nacional. Um exemplo, alguém em União dos Palmares monta uma excursão e quer levar para Juazeiro do Norte, quer levar para Salvador, para São Paulo. Eu tenho a credencial para guiar esse grupo, partindo de qualquer ponto do estado para qualquer parte da América do Sul. Já fiz vários desses trabalhos. Entendi, mas aí você faz isso sozinho, presta serviço? Eu tanto posso montar o roteiro, montar o pacote, como ser convidado por alguma agência ou empresa para acompanhar. Porque eu estou falando isso, gente, porque precisa se entender que o Fábio é funcionário efetivo do município e ele faz esse trabalho em Maceió, trazendo os turistas para cá. E como é que funciona, Fábio, isso? Porque a gente sabe que depois que esse trabalho começou a acontecer, o número de turistas aqui aumentou muito. Tem dados, inclusive, da própria Fundação Palmares, da Prefeitura, os nossos registros dos museus, também tem lá todos os dados a respeito desse aumento, né, que foi gigante, né, nos últimos anos. Né, nos últimos 3, 4 anos para cá foi realmente fantástico esse aumento. E esse trabalho é de divulgação, é um trabalho de formiguinha, de visitação às agências. Então, você vai lá e mostra o potencial da nossa cidade, mostra que ela está pronta, que ela está preparada, que ela tem o acesso à Serra da Barriga, que ela tem sinalização, que ela tem, mais importante, pessoas capacitadas. Porque daí, como eu, outras pessoas também estão seguindo esse trilho, esse caminho, e estão se capacitando, né? Os nossos informantes locais, a qual eu deixo um abraço a todos. Ô, Fábio, na área do turismo existem várias vertentes. Tem o turismo de praia, né, tem o turismo para ver aqueles prédios históricos que existem lá em Marechal, né, que existe em Penedo. Tem o turismo étnico-cultural, que é o nosso aqui. Exato. Né, que é para as pessoas que querem saber da história. É um turista diferente, não é isso? Sem dúvida. E, pela minha experiência, e os colegas também podem avalizar o que eu vou afirmar aqui, normalmente o turista não vem leigo. Ele vem, basicamente, isso é uma informação muito importante aos palmarinos, para ouvir de nós o que pensamos de Zumbi dos Palmares, ouvir de nós qual a nossa versão a respeito da história. Porque, inclusive, nos últimos tempos, se está levantando muito o debate do preconceito, do racismo, das etnias, das religiões, da intolerância, enfim. E aí a pessoa lê, ela se instrui e vai instigá-la a vivenciar essa experiência. Então, se a Serra da Barriga, como ícone maior da cultura étnica, está aqui em Alagoas, eu vou lá conhecer, mas eu quero ouvir o que aquela população pensa. Normalmente ele já sabe a história. Geralmente sim. Ele já vem, quase 100%. Ele vem muito mais confirmar o que ele já sabe. Ou vivenciar, ou pisar no solo sagrado, ou de repente ter o momento de dizer, eu estive aqui no palco maior da luta pela liberdade. Eu vivi um pouquinho disso aí, no meu caso, como turista, lá em Ouro Preto. Eu fui a Ouro Preto recentemente, e aí contratei um guia, e o guia começou a falar da história, e falou da escravidão, e falou do zumbi. E aí, na fala do zumbi, ele disse que o zumbi tinha morrido pulando de uma pedra. Aí eu disse, agora você vai parar e vai me escutar. Né? Boa, prefeito. Aí agora para você aproveitar e dar os parabéns, né? Porque o bom viajante, ele jamais vai desprezar o equipamento técnico profissional e certamente faz toda uma diferença na viagem de qualquer pessoa. Agora, a respeito desse ponto, como nosso país é muito diverso, muito grande, né? Até perdoa-se, digamos assim. Isso. Né? E certamente a sua intervenção no trabalho dele, no sentido da correção, quem sabe não vai instigá-lo a vir aqui. E até porque esse não era o foco dele naquele momento. O foco dele era... Não dominava, né, na verdade. Era os prédios históricos de Ouro Preto e contar sobre a vida da cidade. E aí, quando ele falou de zumbi, eu disse, agora está na minha praia, né? E aí, quando falou da morte, eu disse, não, vamos aqui. Aí, corrigi, e tenho certeza que dali para frente ele começou a contar a história correta. Não tenho a né? dúvida disso. A história correta. Mas é isso que a gente está passando para vocês. O que eu quero dizer aqui é que o nosso turista, ele não é um turista leigo, ele não é um turista que vai para a praia para tomar banho, para se bronzear, para conhecer o mar. Normalmente é um turista que conhece a história, é um turista culto e que vem para cá para um patrimônio histórico que é também diferente dos outros, porque a Serra da Barriga, ele não é um patrimônio, um ponto turístico
comum, como qualquer outro ponto turístico. Aqui é um ponto turístico sagrado. Aqui existe uma religiosidade por trás, não é assim? Uma importância, tem uma magia, tem... Eu, basicamente, quando eu vou expor esse tema, eu digo o seguinte: se eu sou amante da geografia, não há dúvida que eu vou me encantar com o visual. Se eu sou amante da história, eu vou vivenciá-la no palco onde ela ocorreu. Se eu sou religioso, eu vou deixar a espiritualidade agir. Enfim, cada um é tocado à sua maneira. Porque o ser humano é assim, ele é muito diverso, ele é muito pluricultural e cada um vai viver o seu momento, a sua experiência, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, assim, só complementando o que o Fábio está falando, como a Serra da Barriga é um local sagrado, né, principalmente para a raça negra, porque ali houve, assim, foi um palco de luta, de derramamento de sangue, né, de conflito, de batalha, né, sacrifício, de paz e de guerra, né? Isso. E aí a gente vê o seguinte, que quando as pessoas vêm para cá, elas vêm com esse sentimento, e muitas vezes com um sentimento muito aflorado. Eu já vi gente subir a Serra da Barriga e chegar lá em cima a chorar pela força que tem. Deixou levar pela emoção, né, pelo aquele momento, né? E pela história, né? Saber que ali morreram milhares de almas defendendo uma causa, né, que naquela época, assim, era até comum para a maioria das pessoas, ou para a minoria das pessoas, mas que naquela época as pessoas eram tratadas como animais e que utilizavam da Serra da Barriga como um refúgio, na verdade, para aqui se proteger daquelas pessoas que eram a favor da escravidão. Há de se imaginar nessa fala o sentimento da pessoa em chegar até ali e dizer: finalmente me livrei do castigo, do sofrimento, né, de tudo, né? Então era a liberdade, né, na essência da palavra. E a Serra da Barriga era o maior dos quilombos do Brasil inteiro, da América Latina. Tanto é que aqui, em todo o quilombo, viviam 20 mil pessoas. São números impressionantes. Se levado em conta o Brasil colonial, de números ainda miúdos, pequenos, né? Os aglomerados maiores tinham 10, 15 mil pessoas. Isso. Nas grandes cidades. Né? O Quilombo dos Palmares tinha uma população bem parecida com a de Recife na época, que era já uma grande cidade, uma grande metrópole. As maiores do país, as mais ricas do país na época. Talvez a maior do Nordeste naquela época. Para vocês terem uma ideia do quanto era importante o Quilombo aqui. Da dimensão do Quilombo, né? E aí essas pessoas vêm para cá para conhecer essa história. E isso é que eu acho interessante, porque muitas vezes, Fábio, e você é guia turístico, você talvez sinta isso até mais do que eu. A gente sente que as pessoas que vêm de fora dão muito mais valor a essa história do que as pessoas daqui. Talvez de alguns anos para cá isso tenha mudado um pouco, mas eu já ouvi e conheço muita gente que chegou aos seus 40, 50 anos e não tinha subido a serra ainda, não conhecia a Serra da Barriga. Até porque, prefeito, se criou infelizmente, um rótulo, dizer: lá não tem o que ver. O senhor imagina o ano de 1996, 97, quando escoteiro, subi aquela serra certamente o senhor deve lembrar que lá em cima tinha os mastros para colocar as bandeiras dos estados. Isso. Né? E assim, eu subia lá e via aquela paisagem de vegetação, né, de visual panorâmico, de geografia, mas realmente existia essa lacuna. Né? Se você tem vontade de vivenciar, de voltar no tempo, a história, e realmente não tem como mostrar fisicamente, ficou só a palavra, né? Ficou o que passou de geração em geração, ficou a versão do historiador. Mas aí veio as ações governamentais de várias esferas, federal, estadual e municipal, e foi aos pouquinhos estruturando e preenchendo essa lacuna. Mas posso aqui também dar um testemunho, que uma vez eu levei um grupo até lá, né, bem nos primórdios disso tudo, e eu fui questionado sobre isso. Como que vocês nos trazem aqui e não tem nada para ver? Aí algo me fez usar aquelas palavras naquele momento, isso eu não tenho dúvida. E eu disse o seguinte como resposta: ainda muito imaturo, muito jovem, mas eu tive o discernimento de dizer: toda essa vida de vegetação que você está vendo aqui em volta foi regado com o sangue dos nossos ancestrais. Eu utilizei essas palavras e realmente tocou todo mundo que estava ali e começou a ter um olhar diferente. E uma visita guiada nos dá essa oportunidade, porque, vamos ser sinceros e concordar, uma coisa é eu ir lá meramente visitar, eu passear, eu fotografar, fazer uma selfie. Outra coisa é eu ser guiado. É completamente diferente. É completamente diferente, a experiência é outra. Eu já viajei assim
sem contratar guia. E lógico que as últimas viagens sempre a gente procura uma pessoa para nos guiar. E é outra, você enxerga com outros olhos, é outra dimensão. Aqui mesmo, se você subir a Serra da Barriga sem um guia, você vai ver a casa de farinha, vai ver o restaurante, vai ver o palácio, mas você não vai entender nada daquilo ali, se não tiver uma pessoa para explicar como é que acontecia, como era o dia a dia dos negros ali, como é que a coisa funcionava. Para complementar, prefeito, inclusive eu uso dessa estratégia aqui na cidade. Eu chego aqui com grupos e o que de repente, para o palmarino que está no dia a dia circulando pelas ruas, talvez não tenha tanto valor histórico, cultural ou turístico, eu digo o seguinte: você está passando pela rua Marechal Deodoro, observe as residências, coladinhas umas nas outras, características da colonização portuguesa, traçados das ruas irregulares. Você está na esquina, não vê o final da rua. Isso é uma estratégia de defesa, que uma eventual invasão, você não tinha como fugir, porque a pessoa achava que a rua não tinha saída. Então você começa a mostrar a cidade de um ângulo diferente para a pessoa. Diferente. Né? Porque a nossa cidade herdou essa questão portuguesa, pela formação nossa, né, da colonização, do surgimento do padroado, da igreja, né, tudo começou a crescer ali em volta do Largo da Matriz, então tem essa questão, tem essa separação da serra. Só para falar um pouquinho da história, assim, o início do quilombo se deu com a vinda da avó do Zumbi, não é isso? Inclusive, toda essa região, por ser afastada do litoral, porque outro, digamos assim, outro gancho na fala que eu uso é o seguinte: o africano chega ao nosso continente pelo litoral. Não tinha como ele regressar de volta à África. E se ele conseguisse fugir do cativeiro, ele não tinha como nadar de volta para a África. Então, naturalmente, ele tinha que ir para o sertão. O que é que eu uso o tema sertão? É quando eu saio do litoral e vou para dentro do continente. E daí, no Alto de Serras, tinha duas conotações. A primeira, no alto dela, eu consigo militarmente observar quem está em volta. E lá de cima, já que eu não podia voltar para a África, eu tinha uma ligação espiritual com o meu continente. Por isso que basicamente eles no Alto de Serras. E a mais importante, o professor perguntou da história, a partir de uma fuga de escravos, se deu um dos engenhos do antigo território da capital de Pernambuco, provavelmente região de Porto Calvo, hoje Alagoas, cerca de 40 escravos, segue pelas matas, e há relatos que diz: se ali eles continuassem caminhando, facilmente seria encontrado pelos capitães do mato, que iam deixar pegadas. Então, eles adotaram a estratégia de andar na margem ou dentro dos rios, que, se assim o fizessem, não deixavam pegada. Daí eles encontram o curso d'água do Mundaú, e ao longe avistaram a serra, que, de certo ângulo, lembra uma senhora grávida deitada. A parte buchuda, redonda, como dizia Jorge de Lima, e o seu cume, que lembra um seio. Ao acampar numa região de muitas palmeiras, é o oiteiro, ou seja, o lugar alto de Palmares, e daí vem o quilombo de Palmares. Começa daí, um acampamento. E aí estava essa negra, Araquatuba. Os primeiros encontraram os índios. Isso é fato. Nas escavações arqueológicas, a presença indígena é incontestável. Ainda hoje, exatamente. Mas a Caltune, segundo relatos, princesa africana, filha de rei, e veio aprisionada para o país, mas não negou seu sangue nobre, a ponto que ela lidera essa fuga, né, desses 40 escravos, que certamente são os fundadores de Palmares. Aí depois veio o Gangazumba, que é o tio de Zumbi. Exato. Aí eles foram se organizando, encontraram água potável dos rios, e em cima, na serra, ainda hoje, tem várias nascentes de água. Né? Ô, Fábio, conta um pouquinho dessa história de que o Zumbi foi criado pelos padres lá em Porto Calvo. Das muitas investidas das tropas, ora holandesas, ora portuguesas, para destruir Palmares, uma delas teve alguns prisioneiros, e dentre eles uma criança recém-nascida, por volta do ano de 1655. Não era interessante para o capitão do mato ou o dono de escravo criar um menino para fazer dele escravo posteriormente. Então a criança foi doada ao padre de Porto Calvo, o português Antônio Melo. E o português recebe essa criança no dia de São Francisco. Costume europeu católico batizar pessoas e acidentes geográficos com o nome do santo do dia. Então o nome do Zumbi de batismo católico, Francisco. Daí o padre ensina ele a astrologia, a história da Bíblia, a matemática, o latim e o português. Extremamente culto, e fez dele o ajudante na missa, chamado Coroinha. O porém que a cor da pele fez com que ele sofresse forte preconceito, forte repressão da população, já que havia uma separação.
os negros não podiam frequentar a igreja dos brancos. E com isso... Inclusive tem cidades que construíram igreja só para os negros. Exato. Né? Salvador é uma delas. Maceió tem, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Lá no centro da cidade. E assim ele cresce com esse sentimento de rejeição, de preconceito. E aí ele deixa um bilhete para o padre, porque ele cresceu ouvindo falar de Palmares, a terra onde todos eram livres. Moravam os índios, chegam os negros e posteriormente até os brancos eram aceitos lá. E aí ele foge, abandona a vida católica, o nome católico. Com quantos anos mais ou menos? 15 anos de idade. Já na adolescência? Isso, e ao chegar ao Quilombo ele é recebido de volta por sua família. O tio Gangazumba, a avó Cotirene, os fundadores de Palmares. E aí ele recebe um título, né? Os historiadores colocam que zumbi era um título. Existiam muitos zumbis no Quilombo, só que o zumbi dos Palmares é que é o ícone maior. Que daí ele chega se destacando por sua inteligência, por ter convivido na cidade, Sim. todo o seu grau de instrução. Se preparou, né? Exato. E ao chegar ali, ele assume o comando militar do Quilombo. Porque dos diversos mocambos, esse aglomerado era Palmares. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nesse período não tinha havido um acordo com a coroa portuguesa? Posteriormente, foi depois. O acordo de Cucaú. Isso, foi mais para frente. Foi para frente. Então, o zumbi assume o comando militar e um meio de organização que eles tinham era um mocambo, é responsável por tratamento e cura de doentes e feridos, uma espécie de um hospital. Tinha um outro que era como se fosse uma espécie da dispensa, cuidava da parte da alimentação. E assim sucessivamente, eles eram extremamente organizados. Mas tinha um comando central. E se deve a Gangazumba, que adota o regime de governo africano, chama o chefe de mocambos e ele é eleito o primeiro rei de Palmares. E o zumbi, subordinado a ele, como o general militar, o treinamento militar. Só que daí, por volta do ano de 1678, a coroa portuguesa já tinha 70 anos tentando destruir Palmares e não conseguia. Mas veio a ordem do rei de Portugal, Dom João III, dizendo, acaba com Palmares de qualquer maneira. Então virou uma questão de honra, porque tinha pressão dos donos de escravos, que comprava escravo, ele fugia para Palmares. Comprava escravo, ele fugia para Palmares. Então o prejuízo era muito grande. O né? poder econômico estava pressionado. Então o governador de Pernambuco, não tendo força militar para enfrentar, chama Gangazumba, e o fato interessante é que ele, vestido dignamente, montado em cavalos de raça, segue comitiva para Recife, foi recebido no Palácio do Governo pelo governador, que espertamente coloca para ele a possibilidade de os quilombolas, a partir daquela data, serem livres, entre aspas. Foi o acordo que foi feito. E dizer que eles não podiam mais libertar outros escravos, que teriam que migrar daquela área para uma outra que o governo determinasse, exatamente Cucaú. Gangazumba, já cansado, velho de luta, resolve aceitar esse acordo. Deixa eu entender. Então, a partir daquele acordo, que é o acordo de Cucaú, quem nascesse seria livre. E ele não mais poderia libertar outros escravos. Ele não mais receberia outros escravos dentro do quilombo. E nem se organizasse para libertar de outras senzalas. De outras senzalas. Então, era liberdade assistida, digamos assim. Isso. Né? Então, ele migra para lá e, obviamente, 30 mil habitantes não ia ter unanimidade. Houve quem que seguiu Gangazumba e houve quem ficou no Palmares. O zumbi não aceitou. De jeito, em hipótese nenhuma. Na minha opinião, por que Zumbi dos Palmares tem tanto referencial, tanta reverência? Gangazumba tem o seu valor, tem a sua história digna, que tem que ser lembrada, enaltecida e valorizada. Para mim, Zumbi dos Palmares, ele sobressai no seguinte sentido. Se o governo tinha dado a liberdade a Palmares, aquele ponto, para Gangazumba foi o suficiente. Zumbi disse não. A liberdade tem que ser de todos no Brasil. Esse foi o diferencial maior dele. Por isso que tinha vários zumbis, mas o nosso é o Zumbi de Palmares. Não ter sido no mundo inteiro. Aí, a partir daí, o Gangazumba ficou em Cucaú. E enfraquecido, perdeu força e liderança, é encontrado morto. A história deixa uma lacuna. Não sabe se ele foi envenenado ou se suicidou. Mas com a saída de cena do rei, o zumbi assume o comando. Até porque a morte dele deixa o zumbi, na verdade, promove o zumbi a rei. Exato. Não é? E a partir daí o zumbi toma conta do quilombo. E ultimamente muitos historiadores estão questionando exatamente, porque o zumbi tinha escravo. Isso é um tema delicado de se colocar. Será que a escravidão era no mesmo molde, prefeito? No Pelourinho, com chicotada, na senzala, lá dentro do quilombo? Certamente não. Claro que não. De jeito nenhum.
Então você pega um fato, uma citação histórica e dela faz lei. Ele com certeza tinha subordinados. Comandados. Parceiros. Mas não teria escravos, né? E talvez, de repente, um código, eu acredito. Tipo, eu chego novato no quilombo, não tenho eira nem beira, não tenho parente, não tenho ninguém. Para eu ser aceito, a próxima empreitada para libertar escravo, você vai ter que ir junto. Talvez seja Tem que começar como soldado, né? Exatamente. Para depois ir crescendo. Mas a história é muito fascinante, ela deixa muitos leques, muitas vertentes, muitas versões, mas, sinceramente, o bom palmarino ele tem que defender com unhas e dentes essa história, porque ela vai ser a alternativa econômica daqui. Não tenho dúvida disso. Eu acho isso também. Inclusive, eu fico feliz quando eu vejo que ainda tem gente que não dá valor à história, que não procura estudar, que não defende, né? E, às vezes, pelo contrário, às vezes até fala mal de uma história importante aqui na nossa cidade. A gente tem uma cidade que tem uma história verídica para contar e que todo mundo quer ouvir. A gente vê cidades por aí, e eu costumo citar Varginha, que vive em torno da história de um ET, que nunca chegou lá, que nunca aconteceu. E se você chegar em Varginha hoje, você vai ver uma criancinha dizendo que acabou de ver um ET. Todo mundo em Varginha mente, porque sabe que aquela mentira de que o ET existe é importante viável economicamente. Economicamente para a cidade E aqui não, a gente tem uma história verdadeira. Imagine, professor, se for mais além. Que história mais fantasiosa que a Disney? Quanto não gera de dividendos no mundo inteiro? O mundo inteiro vai ver. Em Hong Kong, no próprios Estados Unidos. Uma história criada. Inventada. Um mundo de fantasia, como eles mesmos dizem. De fantasia, totalmente de fantasia. E o nosso não, é real, E a partir verdadeiro. daí, houveram outras investidas no quilombo, até que veio o Domingos Jorge Velho. Aí chegou o páreo mais duro para o quilombo, né? Ele é especialista em destruir quilombos, era um mercenário e... Era um bandeirante. Né? Era um bandeirante e não tinha muita conversa com ele, não é? E foi prometido a ele as terras do quilombo e o perdão dos crimes, importante enaltecer isso, né? E ele julgou a tarefa fácil no primeiro momento, juntou sua tropa e marchou para cá. Quando ele viu a grandiosidade do quilombo e se ele não recua, ele tinha sido exterminado ali. Aí ele teve ideia da dimensão do que viria por aí, a ponto que... Que não era como matar índio, que ele fazia isso direto lá em São Paulo. Então ele pede reforços e o governo providencia canhões, arma até então totalmente desconhecida pelos moradores do quilombo, arma de pólvora, né? Com alto poder de incendiário, né? Justamente contra residências de pau a pique, coberta com palha, né? Com cercas de madeira. Então foi meio que inofensivo contra esse poder bélico, né? Que muito provavelmente muitos escravos e animais trouxeram esses canhões do litoral até aqui, por meses, a fio de mata dentro, até chegar a essa região de extremo difícil acesso. E ao chegar aqui, todo aquele conflito durou dias e dias ininterruptos, baixa dos dois lados, e todos os donos de escravos em volta cederam escravos para compor o exército de Jorge Velho. Isso culminou no ano de 1694. 94, foi a queda de Palmares. Foi quando foi exterminado o quilombo. Foi feito questão de não deixar pedra sobre pedra. E, de repente, prefeito, digamos, falta de pertencimento que a população tem, isso já vem de lá da época. Porque o senhor imagine, foi dado ordem de colocar sal grosso, incendiar absolutamente tudo. Aí eu pergunto para o senhor e para os palmarinos que estão nos assistindo. Como que depois de tanto derramamento de sangue, tanta destruição, tanta violência, alguém ia levantar e dizer, eu sou do quilombo, sou descendente? Até porque hoje quem vive em união são descendentes daqueles que ajudaram a destruir o quilombo. Exato. Então passaram... Não há como negar isso. Todos esses anos, são mais de 300 anos, ouvindo de que o zumbi era ruim. E aí, para chegar agora e dizer que o zumbi é herói... Desmistificar tudo isso não é fácil. É complicado, precisa de tempo para isso também. Mas o zumbi não morreu em 1694. Não, consegue escapar do cerco e foge e tenta reerguer o quilombo, né? Só que daí ele já ferido, já com 40 anos de idade, já não era um garoto, né? O cerco se deu o final, o André Furtado de Mendonça, que através da captura de um dos negros de confiança dele, o Antônio Soares era uma espécie de um olheiro, ele ia nas vilas, nas cidades e trazia notícias, mas aí foi reconhecido, capturado e torturado até que levou o esconderijo de Zumbi dos Palmares. Em Viçosa. No Sumidouro. Da Serra Dois Irmãos. Aí nasce o Dia da Consciência Negra, né? O 20 de novembro. A partir dessa uma data. história muito bonita, importante que a gente estude, aprenda, defenda,
né, para que a gente faça com que essa história ajude também na redenção econômica aqui da cidade da gente. Agora, Fábio, mudando um pouquinho de foco, o que é que você acha com relação ao turismo da cidade? Hoje a gente tem a estrada que leva as pessoas à Serra da Barriga, que não tinha antes, que era uma dificuldade, né, tremenda de você subir a serra. Hoje a gente já tem um trabalho de divulgação nos hotéis, nas pousadas. Você como um guia turístico, assim, um profissional o que é que você pensa, o que é que vai acontecer no turismo a nível de futuro? O que é que você vislumbra a nível de futuro? Prefeito, eu acredito o seguinte, se não houver digamos, a iniciativa privada, comercial, empresarial, palmarina, vai haver de fora. Porque não há como uma joia daquela, um diamante daquele, um tesouro daquele, vai. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Se os palmarinos não tomar para si o que é seu, alguém vai vir e vai tomar. No sentido de empreender, no sentido de ser sério, de vir com uma coisa organizada. Quando eu falo tomar, que não seja mal entendido, né, prefeito? Eu não pense que vai lá e vai, né, privatizar, não é essa a questão. Mas tudo não é, na minha concepção, é papel do poder público. Se você estudar o turismo, você vai ver, eu posso, de repente, traduzir a atividade como o corpo humano. O corpo humano, ele tem um cérebro que eu coloco na posição do poder público, seja ele a esfera que for. O coração tem que ser um empresariado. Afinal de contas, quem vai ganhar com o fomento do turismo? O empresário. Isso. Consequentemente, a população, que teria que ser as células do sistema, os braços e as pernas. Então, se esse corpo humano tomar forma aqui na nossa cidade e as pessoas acreditarem e se capacitar, porque primeiro a gente precisa arrumar a casa. Eu posso dizer, como profissional do turismo, que o governo vem tomando, sim, suas providências ao longo de quantos anos? De 1995 para cá, quanto não evoluiu em termos de estruturação, de divulgação? Porque hoje você vai em Maceió, em qualquer hotel, você vai na Praia do Francês, onde está a display, está lá o folhetinho de União dos Palmares, com o telefone de contato, com mapinha. E digo, quando um turista vem até a mim, que eu não consigo trazê-lo aqui por algum motivo ou outro, com o maior orgulho, prefeito, eu digo ao senhor, vá na rodoviária de Maceió, procure o transporte complementar, eles voltam com um excelente depoimento a respeito do nosso transporte complementar, que o pessoal está capacitado, está fardado, tem horário pontual de saída, os carros impecáveis, são solícitos e prestativos. Então é uma impressão muito boa que o turista tem. E muitos são encaminhados para a rodoviária, vêm no transporte complementar, e aqui um mototaxista, um taxista leva até a serra. Quando eu tenho um contato direto com esse turista, ele já vem com o telefone de um dos nossos informantes. Entendi. Então, assim, a coisa está caminhando. Agora precisa a população e o empresariado também acreditar. Hoje a gente, durante esses últimos 3 anos de governo, a gente investiu primeiro na construção do acesso à serra. Foi uma das primeiras coisas que eu pedi ao governador Renan. Na verdade, foi um pedido de muita gente, só que, graças a Deus, exatamente nesse período que eu estou como prefeito, e olha que eu fui muitas vezes lá, depois que a gente assumiu de novo, pedi isso ao TEL naquela época, infelizmente a gente não conseguiu, mas agora, graças a Deus, o Renan realizou esse sonho de todo mundo. Porque muita gente dizia, não funciona porque não tem estrada. Agora tem estrada. Então vamos ver por que é que não funciona, porque é que ainda não engrenou. Apesar de que a gente já sabe que engrenou, porque pulou de 7.000 visitações por ano para quase 20.000. Exatamente. Praticamente dobrou, talvez até já tenha triplicado. Esse período de pandemia deu uma diminuída. Só para dar uma complementada, prefeito, assim, a respeito da estrada, eu, mais do que ninguém, né, sofri ali muito, ora com a poeira, ora com a lama, enfim. E teve parcerias comerciais que, infelizmente, não vingou justamente por conta da estrada. Com as condições ruins. Né? E digo ao senhor o seguinte, eu como população, como alagoano, digo o seguinte, o nosso governador, ele poderia ter, por exemplo, ter feito um acesso a um município que não tem o acesso. A qualquer outro município. Porque e ele prestigiou a nossa cidade. Essa obra, Fábio, ela custou 10 milhões. O projeto foi, inclusive, doado pelo governo municipal. E inclusive, assim, foi uma das exigências que ele fez. Ele disse, olha, eu vou fazer estrada, mas eu preciso do projeto. Eu disse, não, o projeto deixa que a gente resolve. Aí eu digo ao senhor, ele poderia, tem 102 cidades alagoas, prestigiou a nossa.
Eu acho que só por aí, eu acho que, sinceramente, a população tem que tirar o chapéu para o governador. Além de outras E coisas ele que ele já trouxe. Sinceramente, digo ao senhor, ter vindo nesse governo significa prestígio para mim. E ainda tem outro detalhe aí que eu queria assim, passar para vocês. O governador está aí para licitar a rodoviária, que a rodoviária é uma extensão da estrada, porque é pela rodoviária que chega a grande parte dos turistas que vêm para cá. Exatamente então, como está rei, né? Nós vamos ter uma rodoviária nova, uma rodoviária de mais de R$ 2 milhões, que já está em fase de licitação. O governador ainda vai nos ajudar com a reforma aqui da estação ferroviária. Eu estou fazendo uma reforma, na verdade eu estou fazendo uma manutenção dos prédios, pintando, retelhando, para não deixar se estragar, para não deixar acabar. Mas nós já temos um projeto aprovado pelo IPHAN, para a reforma geral aqui da estação ferroviária, que o governador já me garantiu o recurso para isso. A gente está dando entrada essa semana já, claro que isso demora um pouco, porque tem uma parte burocrática, mas o governador fez a estrada, o governador vai fazer a rodoviária, vai fazer a estação rodoviária, ele tá assim, olhando para o futuro, está organizando a cidade. Um outro leque, prefeito, de repente a população não conhece, eu que estou lá fora eu posso dar o testemunho. Eu já tive algumas oportunidades nas empresas que eu presto serviço, porque eu tenho eu tenho a carga horária aqui no município e essa lá em Maceió. E a BIH me contratou e eu viajei para o Sudeste fazendo divulgação turística de Alagoas. E, logicamente, a nossa cidade foi o carro-chefe, né? E todas as divulgações de feiras de turismo, a nível de ABAV, a nível de convenções de vendas, está lá a nossa cidade, né? O último congresso de guias de turismo brasileiro foi em Salvador, teve o apoio do município, né? Teve uma delegação nossa que foi lá, que levou o artesanato. E né? Aqui hoje já tem alguns restaurantes que são com temas relacionados ao quilombo, né? Isso. A gente tem a Porteira, que já tem que é todo temático, né? Que é muito bonito. Tem uma relação, tem o Baobá. Isso. Tem um outro restaurante, desculpe, mas eu esqueci o nome agora, que fica aqui às margens do Rio Mundaú, também muito bonito ali, que é do Adeilton, que também Mirante das Águas, que também tem temas relacionados ao quilombo, e a gente sente que esses restaurantes eles têm crescido em torno desse tema. E antes eles não existiam nenhum temático assim, aí hoje já vê que já tem 3, ou seja, vai mudando, né? Já está caminhando, eu digo, tem campo para crescer muito mais. Ô Zulu, você tem um vídeo para passar? Quer passar antes da gente finalizar? Faltam só 15 minutos, né? Tem um vídeo relacionado a... Que você dá um vídeo lindíssimo de ver, né? Vale bonito. A pena. Tá? Já pode passar? Então vamos assistir aí. Nós, quando chegamos aqui, sentimos a liberdade. A resistência negra, a poesia, a natureza. É o solo sagrado para a gente, é o berço da liberdade, ver a força dos nossos ancestrais, de Aqualtune, Gangazumba, Acotirene, Zumbi dos Palmares, Andalactuxe, entre outros guerreiros que contribuíram para a liberdade do povo brasileiro. A mudança do perfil do turista hoje
ele quer conhecer novas experiências, ele quer conhecer a cultura do povo e a quem ele está visitando. É um turista diferenciado do turista que vem para Maceió em busca de sol e de mar, que vem em busca de conhecimento. Eles procuram isso e nós temos para oferecer. Eita, meu Jesus! A vida da gente era trabalhar sempre, não parava não. O pessoal fazia promessa com as imagens e vinha pedir para mim fazer no barro. Era uma cabeça, era um pé, era uma mão. Deus me deu o destino de eu aprender a fazer essa arte e aprendi, e graças a Deus, hoje o meu trabalho está fora do Brasil. Veio o pessoal dos Estados Unidos, de Canadá e da França. Depois a enchente perdeu toda a casa de taipa, aí a gente resolveu resgatar o samba de coco, que era em homenagem às tapas das casas. A gente encerrava com essa dança. Eu faço os berimbais, os atabaques, os pandeiros, até mesmo que é uma fonte de renda para mim aqui em cima, quando eu estou guiando o grupo de turismo. Eles passando aqui uma semana com a gente, eles já saem jogando a capoeira. Eu já ensinei no galpão, tanto de criança ou adulto que tem. A gente sai tirando aqueles bolinhos de barro e dando a eles para ir fazer o que vem na memória também, né? Mas só que um dia não dá. A gente só faz ensaiar, porque para aprender mesmo só que fosse uma semana ou duas, né? Esse local onde justamente fazemos questão de lembrar, de contar a história desses personagens que E para o turismo de União, o que é que você acha que pode acontecer para o futuro? As mudanças serão drásticas, né? Porque o novo normal ele vai trazer menos aglomeração, vai trazer a possibilidade de outros roteiros serem fortalecidos, fugindo também um pouquinho do sol e praia, porque a fase azul ela está chegando na capital. Isso. Mas alguns municípios turísticos praianos ainda não. Né? E a nossa cidade pode e vai levar vantagem disso, sem dúvida. Porque o turista ele acaba ficando tanto quanto ocioso na capital. Que ele curtiu as praias urbanas, conheceu o patrimônio histórico, fez o city tour, foi o shopping e aí. O restante dos 8 dias que eu tenho, ou 10, na capital, vou para onde? Vou para Quilombo, né? Sem dúvida. E o nosso trabalho vai ser nesse foco, nesse sentido, né? de divulgar mais, de canalizar para cá. Aqui a gente tem ainda, aqui em União, a gente tem ainda a Fazenda Inhumas, que de alguma forma tem um vínculo muito forte com a história do Claro Quilombo, que né? tem um
potencial magnífico, né? Espetacular, maravilhoso. Não há quem visite ali que não se encante, né? Com toda a beleza do lugar, né? A história, o patrimônio em si. Mas o fortalecimento do turismo vai se dar, sem dúvida, com o turismo doméstico, né? A tendência agora, nesse primeiro momento da retomada, é viagens curtas, né? Então, quem está de Pernambuco, quem está em Salvador ou em Sergipe, com certeza vai migrar para cá, para Alagoas, né? Agora, a divulgação alagoana em São Paulo, no eixo sul e sudeste também está muito forte. E o turista já está começando a vir via aeroporto, né? Já tem fluxo chegando, né? Ainda timidamente, mas já está chegando. E a gente não pode esquecer de lembrar também do Muquem. Claro. Né? Que a gente falou e eu vi Muquem aqui presente, por intermédio de Dorinha, mas a gente sabe da importância do Muquem para o turismo local também. Tanto é que lá nós temos uma das maiores, na verdade nós temos várias. Nós temos Dona Marinalva, Dona Irineia, um monte de gente. Mas são pessoas assim extremamente reconhecidas no mundo inteiro. Verdade. Eu vi artes da Dona Irineia expostas no Ministério do Turismo em Brasília, né, o que me deixou muito emocionado em ver as cabeças de Dona Irineia. E ver nas capas de revista a nível internacional também, né? É emocionante. A gente palmarino, quando chega, eu particularmente entro num hotel, que tem vários hotéis que tem a decoração do Muquem, né? O Porto Maceió é um hotel que tem, o Jatiuca, hotéis de renome, tem muita decoração do Muquem, né, na sua recepção. E uma coisa que a gente precisa fortalecer, e todas as vezes que eu estou na prefeitura, na gestão, eu faço questão de fazer isso. É a gente trazer para a cidade os ícones, são as imagens, são as estátuas, que lembrem o Zumbi, que lembrem o Quilombo. A exemplo daquele zumbi lá da entrada da cidade, que foi feito pelo Rogério Sarmento, a meu pedido na gestão passada, a estátua dos capoeiristas aqui na Coab, esse zumbi que fica aqui na Praça da Alimentação. Esse é belíssimo, esse é meu preferido. Acho lindo ele. Ficou muito bonito. Até porque ele é muito parecido com o que tem em Salvador, no Pelourinho. Isso, a gente ainda tem um zumbi que tem aqui perto da ponte que vai para a Fazenda Jurema. Tem a Dandara que tem lá na fonte, né, na subida da Estrada da Serra. E aí eu mandei fazer agora, a gente mandou fazer o Sueca, o negro Sueca, bacana. Inclusive já está lá. Nós colocamos o Sueca numa fonte, numa fonte nascente, no né? nascente, e mandei fazer agora a Cotirene e a Aquatung e a Aqualactung, para que a gente tenha todos eles homenageados. Homenageados, né? Eu vou colocar, né? cada um numa praça aqui, para que a gente, aonde chegar, a gente lembre dessa história. Quem sabe daí, prefeito, não se cria o circuito das estátuas, né, da nossa cidade. Né? Isso, para que a gente dê valor, para que a gente procure conhecer e principalmente procure defender. Então eu vou fechar aqui com o Fábio, pedindo a ele para que ele faça as considerações finais dele, que ele fale um pouco do que ele acha hoje, o futuro, o que é que ele pensa, e passe um pouco do conhecimento dele para a gente finalizar para todo mundo aí. Dizer que eu, como palmarino, eu tive essa oportunidade de nunca deixar minha terra, mas buscando parcerias e buscando fortalecer esse tino comercial para cá, para a cidade, né? Por exemplo, eu tive a honra, a oportunidade de montar o roteiro e apresentar a operadora CVC, e ela deu início, né, com um produto já pronto, já fechadinho, já montado. E às vezes as pessoas não entendem, prefeito, que as operadoras, quando comercializam um produto desse, ele já vem com a rota já predestinada, já tudo marcadinho, onde vai parar, onde não vai e tal. E, de repente, quem reivindicava, porque o carro da CVC não para aqui na minha banquinha, no meu restaurante. Quer dizer, o que você fez no sentido de ser atrativo para aquele público específico? Entendi. Não é isso? Então, esse é o recado que eu deixo como profissional. Antes de você reivindicar, que é uma coisa justa, reivindicar é normal, se qualifique, treine, busque, melhore, se torne melhor. Que potencial vocês, palmarinos, têm. Como eu disse, geográfico, paisagístico, cultural, de música, de folclore, de dança, todas as tribos, todos os ritmos, tem espaço para todo mundo, né? Mas você tem que se qualificar. Hoje em dia, não tem mais espaço para amadorismo no turismo, não tem. Hoje quase em lugar nenhum mais. E no turismo principalmente, porque se o turista vem e ele tem, de repente, em todo o contexto que ele está maravilhoso, se um item der errado, ele vai dizer, a viagem não prestou. E a gente não quer isso para a nossa cidade. Basta uma coisinha. Não pode dar nada errado. Está pagando aí que Exatamente. Então, assim, a gente tem que botar o tapete vermelho, porque numa crise dessa,
numa pandemia dessa. O que é que eu deslumbro? A gente tem que levantar a poeira, dar a volta por cima e fazer de tudo isso o foco para vencer. E o turista tem sempre razão. Potencial, a gente tem estrada, a gente tem investimento, tem também. Pessoas capacitadas, tem também. Empresário, junte, apoie seu grupo, os nossos grupos culturais, coloque na porta da sua loja, incentiva. Música em casa, gente, muito bom de ver, entendeu? Foi muito bonito, né? Então precisa, sim, dar o valor ao capoeirista, ao artesanato, à culinária nossa, que é maravilhosa. Então, um potencial muito grande, você pode atrair por diversas maneiras. Então, invista. Vá na qualificação, no seu negócio, no seu empreendimento, que vai dar certo, com certeza. Perfeito. Fábio, obrigado, viu? Prazer grande tê-lo aqui. Eu já conheço o Fábio já há muitos anos, sempre admirei o trabalho dele. E, para a gente finalizar, dizer a vocês que também muito obrigado. Esse é um quadro que nós criamos para que a gente possa ter essa conversa sem falar de política, né? Sem estar falando de nada com relação à questão da política local, da política do Estado, porque não cabe aqui. Aqui a conversa é essa. Cada tema, a gente foca no tema. Hoje foi turismo, foi muito bom, porque além de a gente conhecer um pouco do Fábio, a gente aprendeu com ele. Foi uma aula, como eu vi aqui uma mensagem do Face, e pedir a vocês para que a gente continue juntos aqui. Quem estiver no YouTube, se inscreve no YouTube, tem uma história de um sininho, né, Anderson, que tem que apertar no sininho. Quem for do Face, curte a nossa página para que a gente possa aumentar o leque de pessoas assistindo e vamos tocar o barco. Nós vamos seguramente ter outro entrevistado na próxima quarta-feira sobre outro tema também interessante e eu quero ver vocês aqui junto comigo, tá bom? Obrigado, Fábio, obrigado a vocês. Muito obrigado a todos, Um abraço, uma honra aí. estar aqui. Tudo de bom, valeu.